Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os postos de telefonia em Riacho, principalmente nessa entrevista, os postos de telefonia da área rural. Boa tarde, você pode se apresentar para a gente? Eu sou João Brasiliano, trabalhei nesse período como telefonista. O que é que um telefonista faz? O básico do telefonista é a gente prestar um serviço público para receber chamadas e efetuar chamadas para um público específico. No nosso caso era a zona rural. Quais são as lembranças que você tem da época que trabalhava como telefonista? São muitas lembranças, né? Sim, mas na minha região, como não havia sequer assim, um contato com o aparelho telefônico, então foi novidade, né? Todo mundo queria, quando recebia uma ligação, por exemplo, a família inteira vinha participar dessa chamada, né? Então era uma coisa muito nova, então foi um benefício muito grande para a comunidade e as pessoas conseguiram ter um contato com parentes que há tempos que não via, né? Mas pelo menos ia ouvir a voz dele, aquilo ali era muito importante para a família. Aí criava situações assim, engraçadas de pessoas de ficar horas na cabine telefônica, pessoas de pegar o fone do lado contrário, de gritar, de falar segredos, né, lá na cabine e a gente compartilhar tudo isso. Mas a convivência com a comunidade, como a gente era da comunidade, isso era natural para a gente. Apesar que na época eu era bem jovem, mas a gente conseguiu assimilar isso. Bom que os segredos se tornavam públicos, não era? E todos estavam ali, né? Não só era o telefonista que ia ser ético ali, ia guardar, mas estava outro público esperando chamadas e querendo também efetuar chamadas, né? Era compartilhado para todo mundo. Engraçado, né? Mas fazia parte do cotidiano nosso. E num lugar bem pequenininho, né? Porque você trabalhava em Palmatória. A comunidade bem pequena, então se tornou, como eu disse, uma novidade, né? As pessoas vinham participar, principalmente à noite, né? Na época, depois que a gente acostumou, tudo bem, a gente já conseguia lidar com essas situações e até intervir, como eu te falei, a gente, em situações que até não deveria, a gente acabava intervindo porque tinha alguém esperando a chamada e o outro continuava na cabine e a gente acabava ali tendo um controle de fazer uma mágica para que a ligação caísse e a outra pessoa pudesse ser atendida, né? A pessoa achando que caiu nada. Acabava, tinha que intervir, senão atrapalhava o fluxo. Eu sou muito nova, eu já sou da geração dos smartphones. Mas se eu precisasse fazer uma ligação, por exemplo, para o meu pai que é lá de Arco Verde, qual era o procedimento? O que eu tinha que fazer? Como a gente depois se habituou, né? Então a gente tinha decorado todos os números, os códigos das cidades. Aí, mas no início não, a gente recorria a uma lista telefônica enorme lá e a gente ia procurar o código, a gente ia buscar o código e efetuava a chamada. E cobrava por essa chamada, né? Lá a maioria das ligações eram a cobrar ou recebiam essas ligações. Mas as que eram efetuadas, a gente cobrava e dependia do horário, o valor poderia ser um pouco mais alto, mais baixo, dependia do horário. À noite geralmente era bem mais barato, né? Então, a gente registrava tudo isso, tinha que registrar aquele número que foi efetuado e o valor que foi cobrado. A cobrança dessas chamadas, elas eram um valor fixo assim ou dependia de quanto tempo você passasse? Tipo, essas pessoas que passavam muito tempo tinham muito dinheiro. Não, assim, era o valor fixo de minuto, né? Sim. Minuto tinha um valor fixo, ia depender do horário. Se fosse no horário comercial, o valor era mais alto, né? Então, tinha um horário que era mais normal, outro um pouquinho mais, vamos dizer assim, salgado, mas à noite tinha um desconto, né? Então, o pessoal preferia à noite receber essas chamadas ou então efetuar as chamadas. Entendi. Aí quanto mais tempo você passava, mais caro ia ficando. Era. Então, mas como a maioria das pessoas recebiam a chamada, então o posto ele funcionava, ele prestava um serviço à comunidade, mas na verdade para o município não tinha assim não era rentável, né? Não conseguia nem manter
pagar um funcionário e manter o prédio, porque o valor arrecadado era muito baixo. Entendi. E se a maioria das pessoas recebiam as chamadas, como é que elas sabiam que alguém ia ligar para elas? Geralmente eles ligavam antes e pediam para chamar a pessoa, né? Então nós não tínhamos serviço de mensageiro no sítio, então o próprio mensageiro era o telefonista. Então a gente combinava com essa pessoa e pedia para ele ligar um dia depois ou num horário mais tarde, porque eram 2 turnos. Eu trabalhava num turno pela manhã, o outro trabalhava à tarde. Às vezes a gente trabalhava à noite, ia alternando, então a gente marcava para um outro turno, liga à noite que a gente manda o recado. Depois foi acostumando, como eu te disse, e quando o morador morava perto, a gente só colocava a cabeça na porta e gritava: tem alguém na linha! Então o pessoal vinha, mas assim, quando era um pouco distante a gente fazia isso, marcava e no outro dia eles acabavam vindo. Entendi. O bom de ser uma comunidade realmente você tá mais perto, assim. Acho que Riacho era mais complicado nesse sentido, né? De chamar a pessoa. A cidade é mais complexa devido à demanda que é maior, né? O sítio é bem mais pequeno. A gente atendia pessoas que moravam em torno do sítio e pessoas do sítio. Então era um público menor, era mais fácil de lidar. E como é que era? Era muito movimentado ou nem tinha muita procura? Não, tinha muito movimento, mas como eu te disse, sem ter renda, né? O movimento era... E como é que tinha quantas cabines de telefone? Só era uma cabine, né? Tinha a recepção, a cabine e o setor onde ficava o radiotransmissor. Era um prédio bem simples, pequenininho, 4 metros quadrados. E por isso que tumultuava, chegava bastante gente para fazer a ligação e a pessoa estava lá na cabine quase que gritando. Não havia esse costume no telefone. Então as pessoas colocavam o fone ao contrário, então não começava a ouvir direito, então começava a falar um pouco mais alto. E aí a gente começava a participar do conteúdo. E pronto, mas era assim. Então o prédio era bem simples, né? Bem simples mesmo, uma coisa que foi para atender uma demanda pequena, então não foi uma coisa muito sofisticada, foi uma coisa bem pequena mesmo. Por que existiam os postos de telefonia? Eu não sei dizer com precisão, mas acredito que houve uma expansão, não sei se existia em contrato, que eles tinham que expandir o atendimento para o maior número de público possível. Foi o caso dos orelhões depois, né? Então, nas vilas eles instalaram esses postos de atendimento. A cidade era contemplado com telefonema, com os telefones fixos, e na zona rural não tinha orelhão, não tinha. Então até porque era instalado um rádio transmissor, né? Não tinha o cabo que levava, no caso do telefone fixo da cidade, que teria o cabo que levaria a linha até a casa do usuário. Lá não tinha como, né? Então eles instalavam um rádio transmissor e através desse rádio com uma antena enorme lá atrás do prédio e trazia o sinal para atender esse público. Entendi. Então em todas as vilas foi instalado um posto de telefonia? Aqui em Riacho das Almas, Vitorino, Rangel, Couro Dantas, Trapiá, Palmatória, foram vilas que foram contempladas com esses postos telefônicos. Você sabe em que ano mais ou menos que foi para Palmatória? Palmatória foi em 94. E que ano tu começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar exatamente em 94, fiquei até 96. Trabalhei 2 anos, né? Você saiu porque não, você 2 anos, quis? Não, 3 anos, porque foram 94, 95 e 96. Até o final do ano? Isso. Você saiu porque você quis ou porque o posto de telefonia fechou? Na verdade, eu queria seguir uma outra carreira. Eu fiz magistério e aí eu queria seguir essa linha. Então, eu preferi ir para um outro setor que foi sala de aula, que estou até hoje. Então, aí o posto telefônico, em 98 houve a privatização geral, né? A Telebrás foi privatizada e a Telp, a antiga Telp, Telecomunicações de Pernambuco, também fechou, né? Então vendeu as linhas telefônicas particulares. Então continuou funcionando, mas não pelo poder público, não
a cargo da prefeitura, mas em particulares. Então funcionou durante um período, depois, como não rendia, o município ainda arcava, né? Mas no particular não deu renda, eles acabam fechando. Né? Entendi. Você sabe que ano fechou, mais ou menos lá? Lá fechou em 99, já não funcionava mais. Nem em privado, fechou mesmo? Não, fechou mesmo. Você sabe como foi que surgiram as linhas telefônicas residenciais em Riacho? Você falou que na cidade já tinha. A cidade já tinha, mas eu não sei qual foi o procedimento que foi adotado, quais foram as normas que foram adotadas para trazer o telefone fixo para Riacho das Almas. A minha realidade era uma realidade muito oposta à realidade da cidade, porque a gente morava bem ao extremo, digamos assim. O pessoal acha muito distante, não é tão distante, é 20 quilômetros apenas, mas o percurso até lá é um pouco ruim, as pessoas acham muito distante, mas é extremo, então a realidade nossa era totalmente diferente da realidade da cidade. A gente jamais sonhava com telefone fixo, né? Então foi uma novidade a gente ter aquele telefone ali, através de rádio. Foi muito bom, né? Foi uma experiência legal para mim e para o público, né? A comunidade foi atendida e até hoje ainda comentam isso. E como é que foi depois? Depois foram surgindo o telefone fixo ou ainda era difícil? Não, muito difícil ainda. Depois que fechou, o público sofreu muito porque ficou dependendo de orelhões que ficavam muito distantes. Tem uma vila vizinha que é uma vila maior, de um outro município, e aí já foram instalados orelhões lá, então eles iam até lá, mas ficou bem mais distante para o nosso público lá. As dificuldades aumentaram depois que fechou. Com certeza, você tinha que se deslocar, né? Era bem mais complicado. Não tenho mais nenhuma pergunta, mas pra finalizar, tu lembra de alguma história assim engraçada, alguma coisa que te marcou? Sim, tem várias histórias, né, que nos marcam lá, né? Mas assim, uma das questões que nós cobrávamos muito à noite era a questão, bem assim, fora do contexto, mas a gente fala em termos de higiene. Né? Então, o público chegava, ficava muito fechado e alguém, um pouco desprovido de higiene, estava na cabine e ao sair e o próximo usuário a entrar, não suportou. E aí a gente que conseguia se segurar, ser um pouquinho ético, não falar, foi impossível. A gente todo mundo notou e não teve como a gente se segurar. Então, situações bobas, mas assim, que acabava compartilhando pelo ambiente. Um ambiente muito pequeno, as pessoas vinham e acabava, eram todos da comunidade, às vezes até parentes, mas mesmo assim ficavam, às vezes, desconfortáveis em certas situações. Muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por ceder essa entrevista pra gente. Acho que foi bem elucidativa, principalmente porque são realidades bem diferentes, né? Agora é muito mais fácil, eu nem imagino ter que fazer todo esse processo para fazer uma ligação. Claro, prazer. Muito obrigada.